Elivaldo, vamos a Brasília? Com o Délio Rocha. Olha, o final de semana do presidente Jair Bolsonaro foi de tentar apaziguar aí, depois de declarações dadas de forma informal, não sabia que estava sendo gravado, acabou fazendo críticas especialmente ao governador do Maranhão, Flávio Dino, que nesse final de semana usou as redes sociais em forma de protesto e está até provocando o Ministério Público para saber se tem alguma forma dele se defender dessas acusações feitas pelo presidente Bolsonaro, que fez críticas dizendo que o governador do Maranhão, Flávio Dino, era o pior deles, referindo-se aos governadores do Nordeste, que a maioria são oposição. E foi do Palácio do Planalto, né, Nadia? Como é que vaza, né? Do Palácio do Planalto, essa imagem da causou, essa declaração da causou esse estardalhaço todo, né? Vamos a Brasília. O Délio tem a repercussão desse caso. Oi, Délio, bom dia. Nádia Rodrigues, bom dia para você, para o Elivaldo Barbosa, bom dia a todos no Piauí. Essa declaração do presidente Jair Bolsonaro foi dada, como você disse, de forma informal, numa conversa com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, só que essa conversa acabou vazando. Isso foi na sexta-feira, teve uma repercussão muito ruim para o governo, especialmente para o presidente Jair Bolsonaro, porque soou aí como uma retaliação, o presidente parece aí ter interesse em retaliar aqueles governadores que fazem oposição ao governo dele, especialmente a Flávio Dino do Maranhão e João Azevedo da Paraíba. Só que na mesma sexta-feira, Nádia, à noite, os governadores do Nordeste aí emitiram uma carta aí repudiando as declarações do presidente Jair Bolsonaro, pedindo que o presidente, dizendo que o governo precisa respeitar a Constituição, precisa respeitar a democracia, o pacto federativo e não pode fazer ameaças, aos governadores e tem que respeitar a região Nordeste. Depois, Nádia, o presidente Jair Bolsonaro sentiu aí o impacto das críticas e ele tentou aí consertar, tentou aí fazer um remendo, dizendo que não fez críticas ao Nordeste em si, mas que teria feito críticas particularmente a Flávio Dino e a João Azevedo, que nas palavras do presidente da República são dois governadores que metem o pau no governo. Agora, Nádia, olha, depois de toda essa confusão, o presidente... Aliás, viu, Nádia, a gente tem até um VT aí falando dessa confusão envolvendo essas declarações do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Na porta do Alvorada, Bolsonaro comentou a fala dele sobre governadores do Nordeste, que gerou polêmica. Esses governadores de Paraíba, o pior do que o do Maranhão. Tem que ter nada para esse cara. Os governadores do Nordeste divulgaram uma carta manifestando espanto com a declaração e cobraram explicações do presidente. O governador do Maranhão, Flávio Dino, lamentou o fato e disse que a fala de Bolsonaro é algo realmente inédito e incompatível com a Constituição. O presidente disse que foi uma crítica direcionada ao governador do Maranhão e da Paraíba e que ganhou destaque demais. Eu fiz uma crítica ao governador do Maranhão e da Paraíba. Vive me esculhambando, obras federais vão para lá, dizem que é deles, não são deles, é do povo, tá certo? A crítica foi esses dois governadores, nada mais além disso. Uma crítica em 3 segundos, hein? Em 3 segundos vocês da mídia fazem uma festa. Eles têm uma ideologia, perderam as eleições e tentam o tempo todo, através da desinformação, manipular eleitores nordestinos. Tá aí, Nádia, olha, e lembrando que amanhã, terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro vai estar no Nordeste inaugurando o novo aeroporto de Vitória da Conquista, que vai passar a se chamar Glauber Rocha. Agora, o curioso é que essa obra, viu, Nádia, aí envolve uma disputa para ver quem é o principal responsável por esse novo aeroporto. O governo federal está indo lá inaugurar como obra do governo federal, mas o governador da Bahia, Rui Costa, disse que a obra é do estado da Bahia, do governo da Bahia. Na verdade, a maioria dos recursos é federal, e veio aí por meio de emendas parlamentares. Só que essa obra começou ainda no governo de Michel Temer. Nádia.
O início da semana do presidente Bolsonaro, que virá ao Nordeste, a Bahia, fazer essa inauguração, e que ontem, Délio, também numa declaração aí em frente ao Palácio do Planalto, tinha muitas pessoas acompanhando o presidente, ele perguntou, tem algum nordestino aqui? Muita gente, tem, eu sou nordestino, tem algum nordestino que me odeia pelas declarações que eu fiz envolvendo os governadores? Não, então, o presidente dizendo que é muito nordestino sim, Empatou que aí, então, empatou a conta. Se desgastou com o governador e que esse desgaste é natural, a recíproca é verdadeira. Pergunte a algum governador do Nordeste o que acha de Bolsonaro. Se acha coisa boa, não acha. Então ali foi uma troca de gentilezas que é recíproca. Só quem é que não observa isso? Agora, em relação à população, é outra história, né? Cada um procura construir seus prestígios, os governadores do ponto de vista, e o próprio presidente, né? E do ponto de vista administrativo, né? Desde que o presidente assumiu, disse que é mais Brasil e menos Brasília, governa para os brasileiros todos, inclusive para nós nordestinos. Obrigada, Délio. Ótimo dia para você. Até logo mais no Jornal do Piauí. Elivaldo, vamos à última de hoje. Nádia, eu insisti com o deputado Flávio Nogueira no final de semana para saber qual seria a sua reação em termos de ações quanto ao PDT, que suspendeu os direitos partidários por causa da infidelidade na reforma da Previdência, da votação do deputado na reforma da Previdência. Insisti e nada de resposta. Agora, pela manhã cedo, antes de vir aqui para o ponto de vista, estava lá a resposta no WhatsApp, dizendo que ele não foi notificado ainda, portanto, não tem nada a declarar só depois da notificação. E ele está em Roma, curtindo o recesso parlamentar. Olha, um bom lugar para reflexões do parlamentar que vive aí esse clima nada harmonioso com a direção nacional do seu partido, o PDT.